Oi gente, eu sou Petson Rodrigues, está começando mais um vídeo aqui no meu canal Petson Studies. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode ser um estudante melhor, um estudante mais destacado, um estudante que se dá bem nas provas, que tem facilidade com os estudos, que consegue entregar suas atividades nas datas. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like e se inscreve para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês é estudar um pouco todos os dias e não deixar para estudar só em semana de provas. Primeiro, se você for deixar para estudar só em semana de provas, uma semana antes da prova, não revisar esse assunto ao longo do tempo, a probabilidade de você esquecer esse assunto vai ser muito fácil, até porque você só vai ver ele uma vez, que vai ser mais véspera da prova, então vai ser muito mais difícil você lembrar dele do que se você estudar um pouquinho desse assunto todos os dias até o dia da prova. E até porque pode existir assuntos, não todos, né? Eu entendo que não são todos os assuntos que a gente aprende na escola que a gente vai levar pra vida. Tem vários assuntos que se a gente só deixar para estudar na época de prova, a gente vai se dar muito mal em, por exemplo, vestibulares, que a gente precisa desse assunto, principalmente nessa fase, né? O ensino fundamental, o ensino médio, que são os assuntos básicos, vamos dizer assim. Então a gente vai precisar desses assuntos, não para nossa vida em si, mas um exemplo, para entrar na universidade, entrar na faculdade. Então talvez a gente precise desses assuntos, e se a gente só deixar para revisar em semana de prova, só para dizer tipo, só vou revisar esse assunto para passar de ano, você vai esquecer dele muito fácil e pode prejudicar isso a longo prazo. E fora que se você deixar muitos assuntos assim para uma semana de provas, vai ficar muito difícil, né, de conciliar esses assuntos, porque vai ser muita coisa para ver ao mesmo tempo. Então, o melhor que pode se fazer, gente, é no dia que o professor passar o assunto, você pegar nem que seja uma parte do texto, ler ela, tentar interpretar, para não ficar tão difícil nos próximos dias que você for acumulando, e chegar na semana de prova e você ter todo aquele texto para ler. Então, no dia que o professor passar um assunto novo, você pega em casa, não precisa revisar toda a matéria, mas só de você pegar um pouco o livro, tentar resolver uma ou duas questões, já vai ser uma revisão diária muito boa e não vai ficar tão difícil para você revisar, em um exemplo, na semana de provas. Você tem que entender a facilitar as coisas para você mesmo, facilitar os seus estudos, até porque quem vai estudar é você. E se você deixar muita coisa para estudar na semana de provas, um exemplo, vai ficar difícil para você mesmo. Então, facilite isso. E bom, complementando essa dica, a gente vai para outra, que também não é só pegar o texto da matéria e ler. Você tem que ter um estudo ativo. O estudo ativo, como o próprio nome diz, é um estudo que você está ativamente focado. Você não só lê, né? Porque se você só ler a matéria, você vai ter uma visão parcial do conteúdo. Para você realmente ter o compreendimento do que você está estudando, você tem que estudar ativamente. O que seria esse estudo ativo? Você pegar o texto, ler ele e escrever, fazer uma anotação explicando o que você entendeu do texto, porque aí você vai estar, além de ler a matéria, você vai saber o que você interpretou, vai saber se você entendeu e vai escrever com suas próprias palavras em outro papel. Além que você pode fazer exercícios que vai exercitar sua mente do conteúdo e vai até dizer pra você, tipo, você precisa melhorar nisso aqui porque isso aqui você errou. Assistir videoaulas também é uma boa dica pra você tirar alguma dúvida que sobrou na sala de aula. Não pegue só o livro, leia umas 2 páginas e diga que estudou, porque isso não é um estudo, você só tá se enganando. Quando você for estudar, nem que seja um pouco, pegue o texto, leia ele e tente fazer uma mini anotação do que você entendeu. Sem ler o texto, você lê a matéria e tenta pegar uma folha de papel, um caderno, e explicar com suas próprias palavras o que você entendeu. Indo para a sala de aula, né? O que você precisa fazer na sala de aula para ser um aluno mais destacado, um aluno melhor. Primeiro, estar na sala de aula, né? Estar prestando atenção na sala de aula é muito difícil manter o foco na sala de aula. Qualquer coisa assim que você vê na sala de aula pode te atrapalhar. Tem que fazer de tudo para você ter o máximo de foco. Uma dica que eu posso dar é você interagir bastante com o professor, ou seja, tirar dúvidas, implementar alguma coisa que ele esteja falando, que você sabe. Quanto mais você tem foco na sala de aula, mais vai facilitar os seus estudos em casa, porque você não vai ter tanta dúvida e quando chegar em casa, na hora que você for revisar, na hora que você for fazer o estudo ativo, vai ficar mais fácil para você entender o assunto. Além de que, se você começar a interagir com o professor na sala de aula, começar a fazer anotações na sala de aula, você vai ter a fama de aluno exemplar, um aluno inteligente. E é isso que a gente quer, né? Ser um aluno destacado. Os professores vão olhar para você e vão saber, nossa, ele é um aluno bem esforçado, que sempre tira dúvidas, que
que faz anotações em sala de aula. Bom, a próxima dica é sempre anotar e organizar os seus estudos. A organização é a base para ter um estudo bom, para ter um estudo organizado mesmo, não ser aquela coisa tão bagunçada. Uma agenda ou ter qualquer caderno assim, um post-it que seja, para na sala de aula você estar perto dele. Caso o professor fale alguma data de trabalho, fale alguma coisa da matéria que não está no livro e ele só vai falar por falar mesmo, você anotar nesse caderno, você anotar nessa agenda, vai evitar de você esquecer de fazer o trabalho e entregar na data, né? Não deixar a atividade pendente. E bom, o fato dele falar, né, alguma coisa que não esteja no livro, é que o seguinte, os professores, às vezes, eles falam muitas dicas, né, importantes da matéria que não esteja no livro. Então é bem importante anotar essas dicas que eles dão, porque vai ser muito mais fácil pra gente, um exemplo, na hora de prova, na hora que for responder uma atividade, na hora que for responder um exercício. Porque às vezes o livro, o assunto ele tá muito cru, vamos dizer assim, tá muito robotizado. E o professor, ele fala com as palavras dele, facilitando pra gente. Então é sempre bom você ir anotando essas dicas que eles dão. E além de, como eu disse anteriormente, anotar todas as tarefas, né, que vai passando, os afazeres, enfim, ter essa agenda, ter esse caderninho vai te ajudar muito. Você pode fazer um separado, né? Fazer uma agenda para anotar seus afazeres e ter outro caderninho para você anotar essas dicas que os professores dão da matéria que não estão no livro. Além de que a organização em si, né? Você ser uma pessoa organizada, você ter um caderninho, você ter uma agenda, até na hora de estudar mesmo em casa, você organizar o seu canto de estudo, você separar as canetas que você vai precisar, separar os livros que você vai utilizar, vai ser muito importante porque, primeiro, vai te poupar tempo, você não vai precisar ficar procurando uma caneta, ficar procurando material só porque o ambiente está bagunçado. Já está tudo organizado ali à sua disposição, então você não vai perder tempo. E além de que ninguém consegue focar em um ambiente desorganizado. Então, além da organização na sala de aula, no foco na sala de aula, pense na organização na sua casa, quando você for estudar. Organize o seu cantinho de estudo, pegue a sua água, separe seus cadernos, pegue suas canetas, para na hora você não ficar procurando uma caneta que não esteja no lugar. Então isso vai tirar total a sua concentração. Bom, a próxima dica é você estabelecer metas durante os seus estudos. Vai ser tipo um exemplo. Você vai fazer uma lista no dia e eu quero fazer uma tarefa, um trabalho e uma anotação. Então essas são suas 3 metas do dia. Então basicamente é isso, você estabelecer essas metas, estabelecer suas atividades, o que você quer fazer no dia e você se organizar para concluir isso. Uma coisa que eu gosto de fazer é fazer uma lista, né, todas as minhas metas do dia, anotar das mais importantes para as menos importantes, porque atividades que estão muito importantes e que às vezes a gente deixa ela por último e acaba fazendo uma menos importante. Não é nem a questão de ser menos importante, mas um exemplo, se eu tenho um trabalho para entregar amanhã e outro só semana que vem, é muito mais fácil dar prioridade porque eu vou entregar amanhã, ele é mais importante porque eu vou ter que entregar ele amanhã. E se eu deixar de fazer ele, vou deixar uma atividade pendente. Já se eu deixar de fazer a atividade da próxima semana, eu ainda vou ter tempo de fazer ela. Então a gente também tem que prestar atenção nessa prioridade de tarefas. Então faça essa lista de metas do dia com base nas suas prioridades. No topo você vai colocar tarefas que estão mais perto ou as que são mais difíceis. As que estão embaixo você vai deixar, um exemplo, uma tarefa que é só para entregar no próximo mês, mas se der tempo, se você fizer a sua prioridade, aí você já faz ela para ficar livre. Bom, uma coisa bem importante nessa parte de metas é você fazer metas realistas, porque não adianta você botar 1000 coisas para fazer no dia, que você não vai conseguir fazer essas 1000 coisas, e no final do dia você vai ficar com aquele sentimento de que você é preguiçoso, de que você não é capaz de fazer aquilo. Então faça metas e que você sabe que você vai conseguir cumprir elas. E bom, a última dica que eu vou dar pra vocês hoje é testar métodos de estudo diferentes. Vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, mas existem vários métodos de estudo diferentes. Seja estudar por fichas, estudar por anotações, por videoaula. E que você pode estar se dando mal em alguma matéria justamente por estar usando o método errado. Tipo, você pode estar se dando mal em matemática porque você está só lendo a matéria. Sendo que matemática é claramente uma matéria para exercícios de questões, para exercitar o seu cérebro com os números. A ideia da dica que eu quero dar é você testar métodos diferentes para matérias diferentes. Ou seja, um dia você está estudando geografia, né? Aí você vai estudar geografia um dia por videoaula. Outro dia vai ser por questões. Outro vai ser por resumo. Para você ir testando
qual é o melhor método de estudo para você, qual é que você mais se dá bem na hora da prova. Às vezes a gente acha, ai nossa, eu não sou bem naquela matéria porque ela é muito difícil, mas às vezes é só a maneira que você está estudando que está tornando essa matéria difícil, sendo que ela não é difícil, é só a maneira que você está estudando. Mas bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like e se inscreve para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E bom, gente, é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.